coração, de tudo aquilo que Ele for falar essa noite, que não seja mais Ele, mas que seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que habita aqui essa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Quem trouxe Bíblia, levanta a mão. Deixa eu ver. Glória a Deus. Eu acho que papel higiênico só eu trouxe, né? Vou pedir a Deus para mim não precisar usar, mas se eu precisar, não assusta não. Eu estou preparado. Se eu querer espirrar aqui, eu vou correr com o papel higiênico, amém? Não filma não, viu, irmão? Quando eu for, pelo amor de Deus. Aí no pregador com o papel higiênico na mão, irmão. O que que vão falar de mulher que trouxeram? Hã? Amém. Amados, então hoje a gente vai partilhar o tema Eucaristia, amém? Eucaristia, amados, é uma palavra que deriva do grego, né? Uma palavra grega, que significa pra gente ação de graças, amém? Claro que tem vários outros significados, mas tudo converge para isso, ação de graças. Significa ação de graças. E quando o Carlinhos me ligou, eu disse para ele: olha, irmão, eu tenho um material maravilhoso sobre a Eucaristia, e eu peguei esse material e eu vou falar a verdade para vocês. Olha, daria para a gente fazer um dia de pregação, de retiro. É muito rico esse material. De 1994. Tem 22 anos. Então é coisa, sabe? É relíquia. Então, amados, eu clamei ao Espírito Santo e pedi a Ele que nos desse o necessário para o nosso aprendizado no tempo que eu precisar para fazer essa pregação, amém? Glória a Deus. Bom, nesse primeiro momento, a gente não vai abrir a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre Eucaristia. Olha, preste bem atenção. A Eucaristia é a vida de Jesus que me é dada, para que eu viva como Cristo. A Eucaristia me faz entrar no mistério pascal que ela significa, a fim de que eu também aceite morrer para ressuscitar. O mundo me diz que devo desenvolver os meus dotes e expandir a minha personalidade para garantir a posse de todos os meus recursos. Aconselha-me a entregar-me a tal tarefa de corpo e alma, porque é preciso estar bem preparado para alcançar êxito nesta existência, onde não me dão nada de presente, onde somente os poderosos obtêm lugar ao sol. A Eucaristia me ensina que a verdadeira vida consiste no amor, na partilha e no dom total. Aquele que perder a sua vida. A Eucaristia não é o refúgio de uma intimidade desencarnada com Deus. Antes, é a fonte onde se vai buscar o sentido para o combate humano. Encarrega-nos de prolongar a encarnação do Cristo, continuando sua luta pela justiça e pela paz. Temos de nutrir nossos irmãos com a nossa própria substância, a fim de que eles vivam. A paixão de Jesus há de durar até o fim do mundo, mas na Eucaristia eu a retomo por minha conta e assumo todo o
o seu alcance. O Senhor não pede que eu me mutile, que renuncie a me realizar humanamente. Ele me diz que o mistério pascal é o caminho exclusivo para chegar ao verdadeiro êxito de minha vida. E recusando-me a construir a minha própria felicidade, eu a recebo de Deus em plenitude. Oferece-me então uma existência como que transfigurada, que me faz desde agora participante de sua ressurreição. A Eucaristia, com efeito, revela-nos que o dom de si não leva ao aniquilamento, mas à realização. Ela proclama que na vida de quem crê em Jesus Cristo há sempre motivo para dizer obrigado. Quaisquer que sejam os sofrimentos, as inquietações, ou mesmo as faltas, erros e falhas, porque Cristo transformou as hierarquias humanas, revelando-nos o modo de ver do Pai. O pecador sabe que o amor de Deus é maior do que sua fraqueza. O doente sabe que participa de modo privilegiado da paixão de Jesus e, por conseguinte, da redenção do mundo. Aquele que ama descobre que a contradição ou mal entendido podem não ser destruidores, mas construtores de um amor mais forte. E quem perdeu um ente querido aprende que a morte não é a última palavra. Todos podem dar graças, aconteça o que acontecer. É necessário, porém, celebrar a Eucaristia para poder fazer de sua vida uma Eucaristia. Sim, Senhor, nós te damos graças porque nos ofereceste a liberdade de renascer e de ressuscitar, de sermos para sempre Eucaristia. Vamos repetir isso comigo. Sim, Senhor, nós te damos graças porque nos ofereceste a liberdade de renascer e de ressuscitar, de sermos para sempre Eucaristia. Enfim, a Eucaristia na Assembleia Cristã dá à Igreja a imagem de seu acabamento final, a comunhão finalmente realizada. Ela é, por isso, fonte de esperança, celebrada em meio às lutas. Não resolve os conflitos, correndo o risco de parecer estar zombando. De fato, ao mesmo tempo que é o encontro de cada um dos membros da Assembleia com o ressuscitado, já é também a antecipação do reino. Peck diria que ela é o primeiro ensaio e o começo deste reino. Ao apresentar ao homem a exigência do dom de si, mostra-lhe outrossim qual o termo dos seus esforços, convida-o a dirigir seu olhar para além da vida humana, não para fugir desta, mas ao contrário, para lhe dar sua significação plena. Se o corpo de Cristo é gerado dolorosamente no seio da humanidade, um dia ele conhecerá a harmonia e cada um de seus membros contribuirá para o desabrochar de todos na realização total e completa do projeto divino sobre a humanidade. Amém? Glória a Deus.
Amados, se a gente fosse ficar aqui falando sobre Eucaristia só na teoria, a gente ficaria aqui o resto da noite, a quinta toda, e às vezes a sexta, ainda não daria. Mas o Senhor vinha colocando no meu coração o seguinte: eu poderia falar para você de lasanha um mês, e você por um minuto comer um pedaço de lasanha. Acredito que você saberia mais que eu, porque você comeu a lasanha, você experimentou a lasanha. Eu na teoria posso falar tudo sobre a lasanha, mas eu nunca comi. E você vai ali, com um minutinho, pega um bom pedaço, joga na boca e mastiga e fala: que trem bom. Tudo que esse cara falou é verdade, mas você vai saber de lasanha mais do que eu, porque eu nunca comi a lasanha. Mas, de contrapartida, é necessário que você saiba a quantidade que você deve comer a lasanha. É necessário que você saiba de onde ela veio, como ela foi feita, ou seja, é a parte teórica da coisa. Então a gente não pode desprezar o aprendizado, o saber sobre algo. Amém, amados? Mas tudo que eu falei aqui e tudo que eu falaria uma semana para você não chega perto da experiência de comungar Jesus. O Jurandir, eu não entendo. Graças a Deus que você não entende. Graças a Deus. Eu também não entendo. Ninguém entende. É mistério. Mistério não é para ser entendido, é para ser vivido. O dia que você passar a entender Deus, Ele deixa de ser Deus. E você passa a ser Deus. Então é muito bom que nós não entendamos Deus. Apenas aceite e viva Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora você pode abrir a Bíblia. E nós vamos tomar 3 textos que vai definir para a gente tudo sobre a Eucaristia. O primeiro está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Amém ou misericórdia? 1 Coríntios, capítulo 11. No verso 23. Amém? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vai dizer assim: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia também, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele bebedes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas então aqui a gente percebe a visão de Paulo, o entendimento de Paulo, instituindo a Eucaristia para a comunidade de Corinto.
E nós sabemos que Paulo, ele recebeu a missão de pregar somente para pagãos, somente para pessoas que não eram consideradas cristãs. O povo da comunidade de Corinto, da mesma forma, eles não conheciam Jesus. E Paulo, ele sentiu no coração a necessidade de não só falar de Jesus para aquele povo, mas de mostrar para aquele povo que aquele Jesus que ele pregava, dizendo que curava, que ressuscitava, que foi um homem maravilhoso, aquele mesmo Jesus, ele se dava a quem quisesse. Aquele mesmo Jesus, por amor de mim e de você, ele quis ficar tão perto de nós, que ele se fez matéria. E Paulo pronunciou para aquele povo da mesma forma que para ele foi pronunciado. Ele disse no começo: olha, do jeito que me passaram, eu estou passando para vocês. Não estou aumentando nem tirando nada. Assim que aconteceu. Amados, eu acredito que aquele povo, o povo de Corinto já era um povo assim, eles eram pagãos sim, mas eles tinham muita diferença dos outros povos. Eles aderiam muito rápido ao cristianismo, sabe? Eles eram um povo muito decidido, né? Quando eles queriam mesmo. E eu imagino aquele povo assim, com aquela sede de ouvir Jesus, né? De ouvir as coisas de Deus. Eu fico imaginando depois que eles começaram a comungar o corpo de Jesus. Ô Jesus! E às vezes a gente hoje não dá a mínima. Quantos de nós está comendo aí água e trigo todo domingo? Eu quero falar para você que água e trigo engorda, viu, gente? É ruim. Para com isso. Água com trigo faz mal. Não é bom para ninguém. A Bíblia vai nos garantir que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então o que mudou? Se ele continua sendo o mesmo, o que mudou? Quando aquela mulher tocou no manto, na orla do manto de Jesus, ela ficou curada. Você tem o privilégio de tocar não somente no manto, mas no próprio Jesus. E continua doente. Continua mal. Eu não ia ler não, mas o Senhor está mandando eu ler. É a mesma palavra, só que eu pulei essa parte. Nossa, Senhor. No versículo 17, antes da palavra a gente leu: dito isto, não posso louvar-vos, vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, nos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reúnes em assembleia, há entre vós divisões. E em parte, o creio. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. Quando, pois, vos reúnes, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus,
e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não. Neste ponto, não vos louvo. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Aí aquela palavra que a gente leu. Amados, então, eis aqui o motivo pelo qual a gente comunga e nada acontece. Nós temos muita mania de reparar quem está na fila da comunhão, vocês já perceberam? Mas aquela... Olha, quem que está ali na fila de comunhão? Olha lá. Aquele, meu Deus, olha ali. Olha no espelho e fala, você vai comungar? É o certo. Você, Jurandir, vai comungar hoje? Jurandir, você mentiu o dia todo hoje, você enganou, você prostituiu, Jurandir. Seus olhos quase saíram do seu rosto quando aquela mulher passou com aquele short curto. Você vai comungar, Jurandir? É assim, ó. Para de apontar o dedo. Para de apontar. Aquela fila é lugar de pecador, sim. Aquela fila é lugar de doente, sim. Ali não é lugar de santo. Santo é aquele que está na frente, que vai se dar a nós. Ele é santo. Nós não. Então para de julgar pedra no telhado dos outros, porque o Senhor também é de vida. Então, amados, quando você entrar naquela fila, diga assim, Senhor, eu só estou aqui porque eu preciso muito, Senhor. Senhor, eu não valo nada. Eu não presto, Senhor. E eu sei que se eu não entrar nessa fila, Deus, eu nem dessa igreja eu vou conseguir sair. De tão pesada de pecado que eu estou. Mas eu creio, Senhor, que tudo isso vai ficar aqui. E não olha ninguém. É você e Jesus, como fez aquela mulher com aquele fluxo. Ela não olhou ninguém. Ela nem direito tinha de sair na rua, né, com aquela infecção. Mas ela olhou para Jesus. Ela mirou o óculos e falou, a minha cura está ali. E sai da minha frente, porque quem se colocar entre eu e ele, eu vou passar por cima. É assim, ó. Olha para Jesus. Na condição de pecador que somos, vendo e crendo que ali está a solução para o nosso pecado. Amém? Amados, agora você vai abrir sua Bíblia lá em João 6. João 6. Amém? João 6, no versículo 51. Eu só quero adiantar para vocês que foi por causa dessa palavra que a gente vai partilhar agora, que nós temos hoje um diácono na Igreja Católica, ex-pastor da Igreja Batista. E hoje é diácono da Igreja Católica, diácono Francisco. E foi por causa dessa palavra que a gente vai ler aqui, que ele descobriu que não existe lugar melhor que a nossa igreja, por causa da Eucaristia. Eu sou
sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: é verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, esse tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os seus pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Versículo 66. E a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Palavras da salvação. Glória a Deus. Amados, então aqui a gente vai perceber a dureza, a severidade de Jesus ao tratar de algo, olha, tão importante, tão sério. Em toda a palavra de Deus, quando Jesus ia falar alguma coisa e alguém tinha dúvida, ele parava e explicava. Ele tinha essa qualidade. Ele não deixava ninguém na dúvida. Aqui vocês percebem que ele não dá a mínima para dúvida. Ou seja, é desse jeito aqui. Não tem como explicar mais nada. Eu não tenho como dar volta. É desse jeito. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e pronto, e acabou. Aceite quem quiser aceitar. Não tem meio termo. Ah, mas então, não. É a palavra de Deus. E Jesus, ele prossegue, ele continua dizendo, e não dá mínima para dúvida de ninguém. É desse jeito. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, infelizmente, não vai ficar. Mas eu não posso ludibriar, passar a mão na cabeça, querer dar volta. Não, você pode comungar assim, assado. Não, amados. Jesus foi taxativo. Se você quer ter parte com Ele, coma da carne dele e beba do sangue dele. E isso nós católicos entendemos como Eucaristia. Não tem outra palavra que defina isso. Como já dizia, né, a irmãzinha no comecinho do grupo, só nós temos esse privilégio. Então aproveita, abençoado. Aproveita, abençoado. Isso você não acha em lugar nenhum. E foi justamente por essa palavra que o Diácono Francisco se tornou católico depois de muitos anos, como pastor da Igreja Batista.
Ele dizia que sempre que ia celebrar lá a Santa Ceia, ele lia isso. E lá eles pregam que é uma simbologia, é apenas símbolo, mas ele lia na palavra dizendo: não é símbolo, isso é o meu corpo, é Jesus falando, isso é o meu corpo, isto é o meu sangue. E dizer que começou a entrar em contradição, e aquela palavra começou a causar nele uma certa inquietação, a ponto de ele chamar a esposa e falar: olha, vamos estudar isso aqui, eu não estou conseguindo conceber o que está escrito aqui com aquilo, olha, que eu prego lá no púlpito da nossa igreja. E depois de muito estudo, depois de muita luta, depois de muito choro, depois de muita miséria, ele disse: olha, eu não posso ficar contra a palavra de Deus. Eu gostaria muito que aqui nós celebrássemos conforme a palavra. Como vocês não querem, isso não vai acontecer, eu vou para onde se celebra conforme a palavra. Eu vou ser católico. E foi ser católico. Olha bem, amados. Aí ele vai dizer que tinha carro, tinha casa, tinha um alto salário, tudo, ele tinha uma mordomia. Ele abriu mão de tudo isso. De tudo isso ele abriu mão. Interessante, é rapidinho. Essa palestra chama O Milagre do Marrom Glacê. Ele morava de favor em uma casa muito pequenininha, e a fama dele espalhou na cidadezinha. É um ex-pastor que agora é católico. Ele ficou aquele ponto turístico. E ele não queria admitir que estava na miséria, porque eles iam pensar: esse homem está vindo para cá, né, para poder esmolar, para poder, né, tirar. Só que descobriram de uma certa forma que ele estava desguarnecido financeiramente e as latas deles estavam vazias. E eles começaram a orar, a pedir a Deus. E Jesus colocava no coração dele: e minha mãe? Aqui não é lugar só de Eucaristia não, minha mãe também está aqui. Não tem como você ficar aqui só por causa da Eucaristia não. Minha mãe faz parte dessa casa. E dizendo que com o pezinho atrás ele começou com Maria também, Maria, e aquilo foi entrando dentro dele da mesma forma que a Eucaristia foi. E ele passou a ser também um homem mariano. E as menininhas dele todas ajoelhadas ali no pezinho da cama. E no momento que eles oravam, e ele conversava com a Nossa Senhora, a menininha dele falou assim: papai, pede a mãe de Jesus para trazer para mim uma lata de marrom glacê. Ele olhou para a criança e não falou, mas ele conta que ele sentiu no coração: oh meu Deus, ignore isso, né? Eu não tenho arroz, feijão para comer, macarrão, farinha. A menina pediu lata de marrom glacê. Hoje até que é comum, gente. Eu conheci marrom glacê, eu já estava velho, eu não conhecia isso não. Era muita pobreza. Imagina, ainda mais naquele tempo, né, que ele hoje tem 70 e tantos anos só. Amados, finalizando, levaram uma cesta para ele, uma cesta muito grande, com muitos alimentos, vários. E na frente ali daquele cortejo, né, que veio trazer os alimentos para ele, uma irmã de caridade, em cima da cesta, enfiou a mão, pegou uma lata de doce, dirigiu até a menina e falou: essa é Maria que mandou para você, entregou para ela. Amados, eu emociono porque eu conheço. É aquilo que eu falei para você. Você tem que comungar para entender o Eucaristia. Eu estou contando e eu estou
vivendo, porque eu conheço ele, eu já conversei com ele. E eu sei a grandeza que isso foi na vida desse homem. E ali ele teve a confirmação de que você está certo por ser católico. Glória a Deus. Você está coberto de nação por ser católico. Não tenha dúvida, não. Você está certo. Irmão, você está certo por ser católico. Não muda, não. Não muda. O lugar é aqui. Amém? Amém. Última palavra para finalizar. Mateus 26, 26. Amém? Bom, nós falamos de Eucaristia na visão de Paulo, e aí você poderia ter margem para falar, é Paulo, ele foi um homem ungido sim, um homem abençoado sim, tal, mas era Paulo. Nós falamos sobre a Eucaristia segundo a visão do evangelista João, que foi um homem magnífico, mas apenas um apóstolo. Mas para que seu coração saia daqui com certeza sobre a Eucaristia, a gente vai ler agora o que o próprio Jesus falou sobre a Eucaristia. Agora não tem como ter margem mais para a dúvida, não. Amém? Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo-o aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graças, deu-o a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira até o dia em que convosco beberei um vinho novo no reino do meu Pai. Palavra da salvação. Deve ficar no 1037. Vou te dar uma ouvindo. Olha, irmão da vida. Amado, vamos ficar de pé. Irmão, dá o filme. Amém, amados? Amados, as mesmas palavras que foram pronunciadas, olha, pelo próprio Jesus, nós ouvimos todos os dias, se quisermos, através do sacerdote, do padre. Eis aí o motivo pelo qual os padres são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem veneração pelos padres, porque são eles que aqui na terra transubstanciam, onde acontece a transubstanciação do vinho em sangue e do trigo
pão e carne. Só o sacerdote faz isso. Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Eu não sei se você vai conseguir. Amados, fecha seus olhos. Eu vou te pedir para lembrar de uma coisa que não é muito fácil não, mas às vezes você consegue. Você se lembra da primeira vez que você comungou? Da primeira vez? Oh, glória. Lembra então, tenta voltar aí e lembrar daquele dia que você comungou. Eu acredito que você nem sabia. Ou se sabia pouco do que viria pela frente. Você não tinha a mínima ideia do tamanho que era aquilo que você estava fazendo. Aí foi a segunda vez, a terceira, e você começou a perceber que você já não podia mais ficar sem aquilo. Aí você começou a perceber, você descobriu que aquilo era, de fato, o alimento que faltava na sua vida. Pode? Só. Feche seus olhos e com a mão no seu coração. Você sabe comungar espiritualmente? Você vai comungar agora espiritualmente. Seria muito bom se tivéssemos um ministro que pudesse, mas enfim, amém. Feche seus olhos e comungue espiritualmente. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus,
recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Dentre os vários nomes de Jesus, ele recebe o nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco, Deus comigo, Deus com você. E é justamente quando você comunga, é justamente quando você recebe a Eucaristia, que Jesus faz jus a esse nome que ele recebeu. Emanuel, Deus conosco, Deus comigo. Sempre que você comungar, lembre-se disso. Jesus é um Deus Emanuel, é um Deus conosco, é um Deus comigo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá galera, a paz de Jesus e o amor de Maria. Nós somos o Ministério Luz da Vida. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais com as pessoas que você ama, para que elas também tenham esse contato íntimo com o Espírito Santo de Deus e com um conhecimento mais profundo da Santa Igreja Católica e da fé que nós professamos. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou, compartilhar nos grupos do WhatsApp pra galera. Vamos compartilhar e fazer essa corrente, galera. Amém, é isso aí. Salve Maria e até a próxima. Tchau, tchau.